Mas está bonito. Uma alegria muito grande, irmãos e irmãs, estarmos juntos aqui. A nossa tônica nesta manhã é tratarmos sobre o macro da igreja. A igreja no mundo. Porque a gente, a nível de igreja local, nós temos um perigo muito grande de nos prendermos ao micro. O micro, a sua igreja apenas. E recebemos uma carga muito grande de informações por aí afora de que o cristianismo anda mal das pernas, não é assim? Está acabando, está sofrendo, e eu sou um viajante, eu sou um pesquisador. São 50 países por ano. E vou procurando saber como está a nossa fé ao redor do mundo. E cada vez me entusiasma mais a igreja. É inacreditável, nunca teve tanto cristão no mundo. São 2,5 bilhões. É muita gente, cara. São 50 milhões de cristãos novos por ano. Mas o problema é que a gente fica muito no micro, e o micro é o problema do dia a dia. E a gente perde a bênção do macro. O macro tem a capacidade, o todo, o cristianismo global tem a capacidade de servir de encorajamento a todos nós, nas lutas do ponto e referência que é a nossa igreja local. É muito interessante isso aí, porque a gente viajando, a gente vai vendo, a igreja é algo fenomenal. A noiva de Cristo é maravilhosa. A única coisa que muda é a vestimenta, o cosmético. Mas a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, cada lugar tem sua marca cultural, suas dinâmicas próprias, mas onde você vai, você encontra a família de Deus. Eu estava no interior da Bielorrússia, e lá tem as igrejas, o costume deles é, o momento que a gente diz, cumprimenta teu irmão que está ao seu lado lá, aí a irmã que está ao seu lado lá é dar o beijo santo. E eu estou lá numa igreja batista, e o beijo santo é na boca. Homem com homem, mulher com mulher. Eu falei, meu Deus, mas essa não é minha praia. Eu estou lá no púlpito e o pastor que estava liderando, o presidente da Convenção Batista, eu estava falando para plantadores de igreja, 50 plantadores de igreja da Convenção Batista da Bielorrússia, e o pastor que estava liderando aquele culto falou, vamos nos cumprimentar com o ósculo santo. Ele desceu do púlpito, foi lá, meteu o beijo na boca de alguém, bigode é bigode. E eu fiquei lá no púlpito sozinho, rapaz, eu vendo aquela coisa horrível que estava acontecendo. Aí teve um indivíduo forte, bigodudo, que me viu sozinho. E começou a caminhar em minha direção. Eu procurei atrás, assim, se tinha uma porta para eu desaparecer. Tinha nada naquele púlpito ali, cara. E lá vem ele, todo alegrão, vinha salivando. Quando ele chegou mais ou menos a 1 metro de distância, eu estiquei meu braço, mas ele tentou se aproximar, mas não conseguia, parecia que tinha ferro no meu braço. Era só ali, aqui não, coração. Já demonstrou seu amor. Não exagera não, né, companheiro? Você sabe como é que é? Homem com homem é lobisomem. Mas, na verdade, o que a gente tinha ali, o amor é o mesmo, está certo ou não? O carinho, a igreja é uma coisa maravilhosa. A gente precisa entender essas dinâmicas de micro e macro, da igreja intramuros à igreja extramuros, de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 11, para que a gente se entusiasme na fé. Se você não se informar do que Deus está fazendo no mundo, os problemas pequenos da sua igreja lhe matam, eles estimulam. A mutualidade no cristianismo, o apoio de um dos outros, não é só a nível local. É quando a gente testemunha as maravilhas de Deus. Eu estava pensando num texto para essa manhã, nesse tempo que nós temos aqui, e me veio à mente um texto que eu gosto muito. Já preguei várias vezes,
com diferentes perspectivas neste mesmo texto, que é Isaías capítulo 6. Mostra exatamente esta dinâmica. A dinâmica do micro e do macro. E como o cristianismo global, que é o macro, pode ajudar você na sua igreja local, no micro. Porque Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aí, evidentemente, há um contexto que a gente tem que entender para entender o que estava acontecendo aqui. Uzias foi um rei que passou a reinar em Judá aos 16 anos de idade. E reinou, 2 Crônicas 27, e reinou 52 anos. Não existe muitos reis na Bíblia, na verdade, é só ele, aonde é dito a respeito dele que ele era um rei que amava a agricultura. Eu acho lindíssimo essa descrição da pessoa de Uzias, porque ele foi muito bem sucedido. Se você ler a história dele em 2 Crônicas, capítulo 26 ou 27, você vai ver que diz lá que ele fez tudo que era reto perante o Senhor. Complicou-se no final da vida, mas no decorrer do seu ministério foi um ótimo rei. Ele trouxe segurança à nação, ele estendeu a geografia da nação, o território da nação em 300%. De Judá ele chegou até onde hoje é a fronteira do Egito, Arábia Saudita e Jordânia, no Golfo de Acaba. E a Bíblia diz que ele colocava guarnições em todos aqueles lugares que ele ia conquistando, ao ponto que ele tinha 307 mil homens de guerra. Naquela época, era uma coisa fenomenal. Onde ele via um oásis, ele construía um armazém e fazia plantação de trigo, para que no momento de dificuldade, da seca, o povo tivesse o que comer. Um ótimo rei, um ótimo rei. Mas ele pegou uma lepra, por ter desafiado os sacerdotes de Deus e ocupar uma função que não era dele. Ele era rei, ele não era sacerdote, e ele disse desaforos para com Acasias e com os outros sacerdotes. Como consequência, ele pegou uma lepra. E os últimos anos dele, ele reinou em Israel via seu filho Jotão. Então, a ele foi dada uma pequena vila, onde ele era o único habitante. E uma vez por semana, Jotão conversava com ele pela muralha da vila. Da vila. Um buraco na muralha da vila, ele dava as orientações para o povo. Agora ele morre. Esse aqui o texto fala de uma realidade micro. Em Judá, o rei morreu. Uma situação muito difícil. Um rei que tinha sido bom, a expectativa de vida era muito pequena naqueles dias. Provavelmente não existiria muita gente em Judá que tivesse conhecido algum outro rei, que não deveria ter muitos cidadãos com 68 anos de idade naquela ocasião. O rei morreu, e tudo que eles conheciam de um bom líder, era um bom líder, que foi o rei Uzias. E questões profundas entravam na mente de todo mundo. E o que será de nós agora? Será que Jotão vai ser um rei tão bom quanto o seu pai foi? Será que vamos ter segurança? Os nossos inimigos vão nos atacar? O nosso exército nos defenderá? Vamos ter o que comer? O micro estava cheio de questionamentos, que não é fácil a vida do dia a dia de cada um de nós. No meio desta situação, Deus revela-se ao profeta e diz assim: você tem que abrir o olho para o macro, porque senão o micro vai lhe matar. Você só vai ver o problema. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono, no alto e sublime trono. Há sempre um quadro mais amplo, que quando a gente consegue contemplar, ajuda a gente a sobreviver ao dia difícil que todos nós enfrentamos. A maravilha de Deus, o que Deus anda fazendo. Nós somos pastores e pastoras. Estamos aqui porque temos anseio pela glória de Deus, mas por um ministério crescente. E é tanto rolo na igreja, tanto rolo. Ser pastor de crente é uma dificuldade. Quando perguntaram a John MacArthur se ele queria ser pastor do mundo inteiro, ele falou: de jeito nenhum. Por que não? Porque eu não dou nem conta dos infelizes que eu tenho lá.
Irmão, o trabalho que você sabe disso, não é fácil. Não é fácil, você se esforça ao máximo, estuda ao máximo, prepara o seu sermão melhor. Vem um cara que nunca fez um curso de teologia, fala um bocado de abobrinha e o povo vem lá na porta e diz: foi maravilhoso. Não é assim? Situação difícil. Então, o micro é uma situação muito difícil, se você ficar só nele. Então, a gente tem que se atualizar, a gente tem que procurar descobrir os feitos de Deus, para a gente descobrir que Deus continua sentado no trono. E nessa manhã, nesses minutos que nós vamos ter juntos aqui, nós vamos fazer essa pergunta: o que é que nós vemos no mundo de hoje? Porque se você não teve ainda o privilégio de ir em alguns lugares, e Deus me deu esse privilégio, eu quero reportar para você como porta-voz do macro de Deus, para ajudar você a se entusiasmar no seu ministério. O que é que nós vemos no mundo de hoje? A tendência nossa é só ver a tragédia, só ver o cadáver, que existe, o problema existe. Alguém perguntou para mim: por que você não fica falando dos problemas da igreja? Eu falei: precisa? Esse você já sabe. Já pensou se eu venho aqui e começo a falar de rolo de crente, de pastor, de igreja? Isso você já sabe. Você é doutor nessas situações. Tem um site maligno no Brasil chamado Fuxico Gospel, cheio de crentes checando. Nós gostamos do sangue, não é assim? Nós gostamos da notícia ruim, nós somos um verdadeiro lobisomem. E essa notícia ruim você já sabe. Eu prefiro falar das coisas boas, porque essa era a opção que foi dada a Isaías. No ano da tragédia, no meio das dificuldades da vida, quem é que você quer ver? Só os problemas? Aí você se torna um fuxicador gospel, falando mal uns dos outros, falando mal das suas ovelhas, falando mal dos seus colegas. Ou você consegue ver o Senhor assentado no alto e sublime trono? Porque lá de cima ele vê o quadro no seu todo. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Nós estamos enfrentando muita pressão, nós pastores e líderes, ultimamente. Muita por culpa da gente, que o diabo não é culpado de tudo, não. Muito por culpa da gente. Mas, na verdade, é que a gente está enfrentando dificuldades muito grandes. E a maneira de vencê-las é entender que Deus continua vivo e ativo no nosso planeta. E eu pensei, como nós vamos abordar isso? Falei, não tem tempo para abordar, é um relatório aqui, que eu espero que ele entusiasme. Não tem tempo para abordar país por país do mundo, mas tem tempo para a gente abordar os blocos significativos do mundo, tá certo? Porque a gente gosta de saber como é que estão os 10 índios lá na tribo fulano de tal. Então, se você quer se emocionar e chorar pelos 10 índios, você se emociona. Eu prefiro conversar sobre 1 bilhão. Em um bloco do mundo lá onde não havia cristianismo e agora o cristianismo está presente. Em 1974, em Lausanne, saiu aquele quadro da janela 10 por 40, você lembra? E o mundo inteiro começou a orar, e me surpreende que os crentes nas nossas igrejas ainda estão usando a mesma nomenclatura, confessando um fracasso. Porque se depois de 40 anos orando, a janela ainda é 10 por 40, nós somos um grupo de fracassados. Ela hoje é no máximo 5 por 15. Diminuiu demais. A igreja está linda. O macro mostra que Deus está sentado no trono. Então, por uma questão de tempo, vamos conversar aqui sobre alguns blocos que representam grande parte da população do mundo, e eu espero trazer notícias de grande alegria para todos nós, está certo? E se a gente abrisse aqui, cada um tem um interesse no mapa mundo e mencionar um país. Então vamos por blocos. Por exemplo, pensa conosco aí, todo canto que eu vou as pessoas me perguntam: o que é que você vê na China? A China, você já imaginou que um país como a China, 7 bilhões e 900 milhões de habitantes no mundo, ela tem 1 bilhão e 400 milhões? É 20% da população do mundo num país. Quando Mao Tse-tung tomou o controle da China, em 1949, ele matou muitos missionários, muita perseguição, e
matou os pastores, e agora ficou, e por 30 anos, uma cortina de bambu, ninguém tinha acesso, nem internet naquela época. O que é que está acontecendo na China? E essa era a grande pergunta da igreja. O micro ficava perguntando, como é que está o macro lá na China? Que a gente só via o cadáver do rei Uzias, só os problemas que chegavam ao nosso conhecimento. Em 79, Henry Kissinger abriu a China para os Estados Unidos e os Estados Unidos para a China. E foi à China com o Nixon, mas Nixon era muito amigo do Billy Graham, cuja esposa nasceu na China, cujos pais eram missionários presbiterianos em Xangai. E ele levou o Billy Graham para lá e o Partido Comunista não podia dizer não. E ele, Deng Xiaoping, naquela ocasião, e ele foi lá e todo mundo queria saber de Billy Graham o que tinha acontecido com 1 milhão de cristãos que havia em 1949, que ninguém sabia quantos tinham. Existe cristianismo na China ainda? Billy Graham veio e falou, aqui, sem pastores, sem nada. Watmani, pequenas células, de 1 milhão, são 10 milhões agora, em 79. Em novembro do ano 2019, eu estava em Xangai. Tem muita gente na China da rede. Eu mesmo preguei numa igreja, por exemplo, em Qingdao, 36 mil membros numa igreja. Tem 10 cultos por domingo, todo mundo é do mesmo tamanho e usa a roupa do mesmo cor. Você não sabe se terminou o culto ou começou o outro. E eu preguei lá na igreja, sabe qual é o nome da igreja? Igreja Aleluia. Uma igreja oficial, Tri-Self, mas que prega o Evangelho, só não pode falar mal do Partido Comunista. Mas e daí? Fala bem de Cristo, o resto se encaixa. E eu estava lá na China, fui para Xangai, eu levei uns colegas da rede para nos encontrarmos com os líderes do movimento celular. Eu sou adepto do movimento celular urbano, que existem 5 grandes movimentos celulares na China. E um deles é urbano, o outro é o Watmani, o outro rural, universitário, etc. E estavam lá os 9 líderes, liderados por um médico chamado Dr. Lin. Ficamos 2 dias juntos, e um momento eu perguntei, me conta como está a situação na China. Ele falou, agora nós temos na China, a China, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes naquela ocasião, falou, o total de cristãos na China agora é 110 milhões. O que faz a China o 3º país do mundo em número de cristãos. Não é uma coisa maravilhosa? Quem é que consegue deter? Eu falei, mas como é que você divide isso? Ele falou, são 80 milhões em células e 30 milhões em igrejas oficiais, chamada Tri-Self Church. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Falei, então qual é o segredo do crescimento da igreja na China? Naquela ocasião. Agora está passando momentos difíceis com o ditador. Não está fácil, mas não está fácil para religião nenhuma no momento lá. E ele falou, o segredo aqui são 5 coisas. E eu anotei, porque eu quero esse segredo. A gente quer sempre um segredo. Eu até coloquei aqui, ele falou, a igreja na China cresce em cima de 5 pilares. Primeiro delas, todos os crentes do movimento celular na China, eles repetem esses 5 pilares. O que é que faz de você um crente atuante, firme? Falou, lê a Bíblia todos os dias. Isso a gente aprende na classe dominical das criancinhas. Mas, na verdade, nunca fomos tão analfabetos nas Escrituras. Nunca. Essa semana, eu estava lendo um artigo na christianpost.com e o Barna Institute, que é parceiro da nossa rede, ele falou, o grupo de pesquisadores disseram que só 8% dos pais americanos, pais e mães, conseguem transferir uma cosmovisão bíblica para os seus filhos. E a conclusão, por que não conseguem transferir uma cosmovisão bíblica, um entendimento da vida de uma perspectiva da Bíblia para os seus filhos? É porque 92% nem sabe o que é isso. Porque simplesmente não conhece a Bíblia. A Bíblia é um livro, a igreja está analfabeta.
Como aquela mulher que foi lá na frente dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e não saía mais nada. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra e energia para o meu corpo inteiro. É uma situação, analfabetismo das Escrituras, inclusive aqui no nosso país. Qualquer formador de opinião abre um negócio na internet, fala abobrinha e o povo pensa que Deus está falando. Então, esse pastor, o pastor Jim, ele falou, todo mundo aqui sabe que o segredo de uma boa doutrinação cristã é diariamente ler a Bíblia. Parece uma coisa elementar demais. Mas não estamos guardando a palavra de Deus no coração, por isso pecamos contra Deus. Segundo pilar, que eles imputam como segredo do crescimento da igreja na China. Orar todos os dias. Você vai ver que não tem muito segredo e muita coisa, não. Mas é que a oração está se tornando algo muito raro no nosso meio. Muito raro. E o asiático tem facilidade, por personalidade, temperamento e cultura, de ser mais meditativo. Mas é uma verdade, precisamos, diariamente orando. Terceira coisa que ele falou é evangelizar diariamente. Falar do amor de Deus para alguém uma vez por dia, pelo menos. A Associação Billy Graham fez uma pesquisa perguntando quantos imigrantes que entram nos Estados Unidos, 2.400.000. São 800 mil imigrantes por ano de contextos não cristãos. 1.600.000 pessoas nos Estados Unidos de contexto cristão. Quantos imigrantes não cristãos em 10 anos, vão estar nos Estados Unidos e vão ter a oportunidade de ouvir uma clara explicação do Evangelho? Depois de fazer as pesquisas, pesquisando com os próprios imigrantes, chegaram à conclusão que 10%. Não é à toa que as leis estão mudando e se tornando desfavoráveis para a igreja lá. Porque as pessoas vêm e os púlpitos e os relacionamentos não comunicam o Evangelho. Leva 2 anos para um imigrante em qualquer lugar do mundo se ambientar e se tornar impenetrável. Isso é ciência da sociologia. Qualquer imigrante que chega em um lugar vem porque está insatisfeito de onde saiu e buscando uma realidade nova. É a grande oportunidade que temos de comunicar o Evangelho. Se a gente não aproveita a oportunidade, para sobreviver, ele cria o seu gueto, se torna impenetrável. Já pensou que a cada 10 anos, 8 milhões de adultos passam a votar contra os interesses da igreja? E tudo é decidido no voto? Porque não se evangeliza? Quem não evangeliza, fossiliza. E essa é a grande realidade. Então, porque o novo convertido representa o sangue novo que a gente precisa nos nossos monumentos. No passado, a gente precisa do monumento, a gente precisa da Jerusalém, a gente precisa da igreja intramuros. Não precisamos ter todo domingo uma coisa nova na igreja, deixando todo mundo no sobressalto. Nós precisamos da tradição. Nós precisamos de Abraão, Isaac e Jacó, que tem um avô, um filho e um neto na igreja. Nós precisamos de um lugar de tranquilidade. Essa é a igreja intramuro. Mas nós precisamos do sangue novo. Não se ache entre vós ladrão, roubador, homossexual. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6. É ladrão, maledicente. Tais foram alguns de vós. Quer dizer que não eram todos. Graças a Deus foi só tais. Já pensou se fosse um rolo danado? Tais foram alguns de vós. Mas não eram todos, porque quem está de fora precisa encontrar um lugar de serenidade, paz e história. Quem está de dentro precisa descobrir que o poder do Evangelho ainda é verdadeiro. Então, isso vem pelo evangelismo. China. Está interessante o assunto aqui ou não? Quarto pilar. Crer diariamente nos milagres de Deus. Não é só ler a Bíblia, orar, evangelizar. Crer que Deus faz milagre todos os dias, porque o acordar é um milagre.
A gente fica pensando no milagre metafísico demais, mas existe o milagre da vida. E aí a gente dá graças a Deus por ele. E quinto, todos os dias agradecer a Deus. Isso aqui eu teria muita dificuldade, pelos sofrimentos e perseguição. Porque a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aí um amigo meu, lá da Universidade de Chicago, o nome dele é Nick, o livro dele foi traduzido para português, recomendo para todo mundo, chama-se A Insanidade de Deus. A loucura de Deus, a insanidade de Deus. Ele fez a pesquisa entre cristãos perseguidos no mundo inteiro. E ele conseguiu ir a uma reunião de grupos de líderes de células que foi convocado para ele, na zona rural da China, onde a perseguição ainda acontece. Porque na cidade é mais difícil, a mídia internacional está lá, etc. Na zona rural. E eram 120 líderes de células. Ele é PhD da Universidade de Chicago, Departamento de Sociologia. E crente. E ele foi lá e encontrou com 117, porque 3 não vieram. Conversaram naquela fazenda até perto da meia-noite, e ele foi dormir. Mal ele havia deitado, começou um choro convulsivo. Lá no pátio onde ele tinha se reunido, ele olhou, veio na varanda, olhou, o povo estava chorando e rolando, desesperado, gritando, chorando. E ele desceu e, com a ajuda do tradutor, falou: vai ver o que está havendo aqui, meu Deus do céu. E mal tinha acabado a conversa com aquele pessoal, ele fazendo a pesquisa para escrever o livro dele, e o tradutor foi lá e voltou e disse: a razão que eles estão chorando é porque chegou a notícia de que os 3 que não vieram porque a polícia os prendeu. Descobriu onde eles estavam e os prendeu. Aí ele falou para um amigo dele, o tradutor: então eles estão chorando por causa dos 3? Ele falou: não. Então, mas por que eles estão chorando desesperados? Eles estão chorando desesperados, perguntando a Deus o que está de errado com eles que estão livres. A perspectiva é outra. Entendeu? A perspectiva. Você conversar com um crente perseguido, você se sente um zero à esquerda. Tendes por motivo de grande alegria o passar por provações. As provações que a gente cria, por causa da nossa pecaminosidade e besteira que a gente fala na vida, que a gente passe por elas e sofra bastante. Mas aquelas que os outros criam contra nós, simplesmente porque seguimos Jesus, meu Deus do céu, é um motivo de grande alegria. Então a igreja na China hoje são 110 milhões de cristãos. Você está se alegrando ou não? Aí eu fui no seminário de Xi'an, onde tem o terracota, onde era o reinado, era o lugar inicial da estrada da seda, da Silk Road. E lá tem um seminário protestante. Eu me encontrei no almoço com uns 12 professores. Ali era a terra dos mongóis, onde eles começaram a estabelecer o império dele, e da dinastia Xi'an, que é famosa do século XIV até XVIII na China. E eu perguntei para eles: muito bem, vocês estão aqui, qual é o objetivo missionário de vocês? Aqueles irmãos lá na China, naquela cidade, antiga cidade imperial chinesa, falaram para mim, na mesa, eles falaram para mim: aqui começou a estrada da seda, que corta o Afeganistão, corta o Irã, corta o Iraque, corta a Síria, Líbano, chega até Israel. Nós queremos mandar 100 mil missionários. Meu Deus do céu. Não tem futuro no cristianismo sem China. Porque é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes lá, e mais 400 milhões chineses vivendo fora do país. Então você pode descansar em paz, está indo bem demais. Amém até aqui ou não? Segundo bloco, é a Índia. Porque enquanto a China tem 1 bilhão e 400 milhões, a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões. O que é que você acha? É uma coisa tremenda. E quem levou o evangelho na Índia? Ninguém dormiu ainda não? Quem levou o evangelho na Índia foi São Tomé. É difícil acreditar. Mas foi São Tomé. 3.000 quilômetros o companheiro andou para sair de Israel e cruzar todas aquelas montanhas e chegar a Chennai, na Índia, no ano 70, onde ele foi morto, queimado.
Há um monumento comemorando a morte dele. Mas ele plantou uma igreja chamada Igreja de São Tomé, que existe até hoje. E que se transformou numa denominação, St. Thomas Church. O que começou no ano 70, no ano 1994 representava 30 milhões de cristãos. O cristianismo historicamente mais presente no sul da China, da Índia, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai. A parte tecnológica, mais educada. A parte de cima, de Delhi para cima, que é o grosso da população, a população hindu, muitos analfabetos, etc., essas são quase 600 milhões de habitantes, o único estado, chamado estado de Bihar, pobreza absoluta, você vai lá, você fica indignado com a idolatria, é guru para todo lado, é ídolo para todo lado. Esse estado, só ele tem 105 milhões de habitantes. Em 100 anos de evangelização, 40 agências missionárias produziram 2.500 cristãos. Uma situação tremenda, ao ponto de que o nickname, o apelido do estado era Bihar, Cemitério das Missões. Em 94, Deus resolveu mudar essa história. E foi criada uma organização chamada Bihar Outreach Network. Hoje, passados esses 28 anos, sabe qual é o apelido do estado? Vinha das Missões. É uma coisa, lá nesse estado, onde 70% das mulheres, 70% dos homens são analfabetos, 80% das mulheres são analfabetos, onde a fome é tremenda, $0,5 por dia de renda per capita, onde você vê as vacas desse tamanho entrando na casa da turma e comendo e o povo não tem o que comer, onde você vê uma pobreza tremenda. Quando eu pego o avião em Delhi para ir para Patna, a capital, o pessoal me vê como um estrangeiro e fala: o que é que você está fazendo aqui? Eu vou para Bihar. Todo mundo fala: Bihar? A terra da superstição. Neste lugar, a igreja está batizando, as igrejas em geral, estão batizando 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. É o Novo Testamento sendo contado uma vez mais. São filas de pessoas para ser batizado. É uma coisa inacreditável que está acontecendo lá. E eu participei de vários batismos, mas um que muito marcou minha vida foi um batismo de 44 casais no Rio Ganges. Que o Rio Ganges vem da Himalaia, faz uma curva ali em direção ao Bengala. E ali é a terra da idolatria, é o coração do hinduísmo. E 4 horas da tarde, 44 casais. E estes casais, homem de um lado, mulher do outro, chegou a hora do exame da profissão de fé e do batismo. Sentado no chão, apoeirada, na vila, na beira do Rio Ganges, que é uma poluição terrível, búfalo d'água, gente seminua tomando banho sagrado, pedaço de corpo descendo que não foi cremado propriamente. Aquilo ali é um balaio de gato. E no meio daquela poeirada, daquele calor infernal, 44 casais para serem batizados. Exame. Primeira pergunta do exame. Olha, 3 vezes por semana é o normal lá. Só tinha 2.500 crentes em 94. E é o coração do hinduísmo. Pergunta para a profissão de fé e batismo. Primeira pergunta: vocês renunciam toda a obra da idolatria? Porque o hinduísmo tem 3 milhões de deuses. Se eles não renunciarem, Jesus vira o Deus número 3.000.001. Então eles têm que renunciar a tudo lá. Renuncia. Aí vem as perguntas para o homem e para as mulheres. O credo apostólico, basicamente. Eles têm que responder sim, sim, sim. A gente não sabe se entende muito bem, mas a gente também não entende. Eles vão lá, sim, vão dando todo sim. Finalmente, todos já responderam, estão prontos para ser batizados, menos os homens, os maridos. Aí vem a pergunta final para os homens para ser membro da igreja. Vocês prometem diante de Deus, vai chamando um por nome. Digamos que o nome de um seja Rajid. Rajid, você promete diante de Deus e diante das testemunhas de Deus, diante da sua esposa que está aqui, que nunca mais você vai bater na sua mulher? Porque na zona rural do norte da Índia, a mulher apanha todos os dias. Você promete que não vai mais bater? Ele tem que dizer: prometo. E aí a mulherada entra em festa, joga lenço para todo lado, assovia. É um gozo que deve ser o gozo do batismo, está certo ou não? É uma coisa tremenda.
Porque o Evangelho faz tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa fenomenal. É uma coisa maravilhosa. É maravilhoso. Tem que ir lá para ver. Tem que ir lá para ver. Pois bem, o que não tinha quase crente, um membro nosso da rede lá, me levou para conhecer a igreja dele. Chama-se GEM, G-E-M. Fica a 2 horas de Patna. A igreja simplesmente tem 115 mil membros. 115 mil membros no norte da Índia, na terra de ninguém. E quando eu chego lá, foi uma correria, porque começou a vir meninos e meninas, adolescentes e crianças que têm problema de pólio. Tudo com aquelas coisinhas andando com jeito assim, papai, 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 era o pastor. Porque na Índia, nesse parte da norte da Índia, você não considera a cultura do povo e a religiosidade do povo, não considera o indivíduo um ser humano até 2 anos de idade. Então pode matar até 2 anos. Se nasceu com defeito, é o teste. Na verdade, o nome da criança só é dado no 2º ano de vida. Até o 2º ano, se matou, não tem problema, porque não era ser humano. Então, quando nasce com problema de defeito físico, etc., mata. E esse nosso colega da rede saía pelas casas pedindo, não mate, dá para mim. Dá para mim. O amor, ele cobre toda a multidão de pecados. E as famílias davam. E agora eu estava chegando ali emocionado naquela monstra daquelas... É uma cidade a igreja, onde não tinha ninguém em 94. E aquelas centenas de crianças, tudo correndo como podiam, chamando papai, papai. Não é uma coisa linda? É o Evangelho, é o poder de Deus, é uma coisa maravilhosa. O macro ajuda a gente a viver no micro. No micro. O governo publicou um relatório dizendo que, se continuar do jeito que está, em 2050 a Índia deixa de ser hindu. Porque o cristianismo era 3% da população em 94, agora já é 9%. 9%. Então eles estabeleceram todo tipo de lei para punir os cristãos lá. Agora estão considerando, se você der um prato de comida a alguém, essa pessoa sentiu o amor de Deus ali e se converteu, você vai para a cadeia, porque é conversão comprada. Você não imagina o que os irmãos passam lá, mas a coragem deles é uma coisa maravilhosa. Então, louvado seja Deus a futuro, porque a Índia tem 1 bilhão e 300, nós já estamos falando em 2 bilhões e 700 mil habitantes, 700 milhões de habitantes, onde a igreja está florescendo, os confins da terra estão produzindo coisas maravilhosas. Tudo bem até aqui? Tenho mais alguns minutinhos, que pensei aqui agora, diante do quadro e da hora, qual seria, eu já pulei mais um bloco aqui, que é o bloco da Indonésia, da Singapura, da Malásia. Deixa isso para outra ocasião. Qual é o próximo bloco que todos nós temos interesse? É o bloco do norte da África e do Golfo Pérsico, incluindo neles o Egito, a Jordânia e a Síria e Israel. 470 milhões de habitantes. É muita gente. Coração do islamismo. Porque o coração do islamismo é a Arábia Saudita. O islamismo veio 600 anos depois de Cristo. Para você entender as dinâmicas da religião, 600 anos antes de Cristo foi o budismo, 600 anos depois de Cristo foi o islamismo. E o coração do islamismo é Meca e Medina, é a Arábia Saudita. Mas a mente do islamismo não é a Arábia Saudita, é o Egito. E é impressionante o que Deus está fazendo naquela terra. As aparições de Cristo deixam a gente estupefato, completamente estupefato. E o nível de abnegação olha, o neto do Ayatollah Khomeini foi batizado. A cristã e missionária de Bagdá. A igreja está com 1.500 pessoas. Um dos maiores ayatolás do país veio num culto sem avisar. O pastor Francis Joseph, que é da rede, disse, hoje chegou na igreja, está o ayatolá lá. Ele falou, estou liquidado. Falei, mas já que vou morrer mesmo, eu vou descascar hoje. E ele pregou como nunca pregou na vida. E o cara sentado no primeiro banco. E no final do culto, ele chamou o indivíduo lá no gabinete dele, e o Ayatollah falou, por que você não avisou que vinha? Eu prepararia uma recepção, o senhor é uma pessoa famosa, falou, eu vim para ouvir, porque eu estou profundamente
questionando a fé islâmica. Tenho 120 perguntas que eu não estou encontrando resposta. E tudo que você falou hoje, falou ao meu coração, respondeu minhas perguntas. Só que esse ayatolá já trouxe mais outros 2 ayatolás. E o vice-presidente do Iraque se converteu. Aí o pastor Samé Maurício do Egito, que é um herói da fé, que já esteve aqui em Curitiba, foi convidado oficial do governo do Iraque para uma série de pregações explicando o que é o cristianismo para a população de Bagdá, num teatro construído por Saddam Hussein. É dar o doce para a criança que está querendo comer. Ele veio, ele me disse, Samé disse, quando ele chegou no aeroporto, tinham 70 soldados em carros de combate. E tiraram ele de dentro do... Foi até vexatória a situação, porque foram no avião, não deixaram ninguém sair, tiraram e puseram no comboio, por proteção. O governo do Iraque, oficialmente, convidando um pastor para evangelizar. Vai explicar. Agora, os urubus falam que o cristianismo está acabando lá. Já ouviu essa conversa ou não? Está acabando. Está acabando aquele que já tinha acabado. Está certo ou não? Tá tudo, Deus faz todas as coisas novas. Quando existe um grupo no norte do Iraque chamado Yazidi, já ouviu falar neles ou não? Nós trabalhamos muito entre eles. Eles são 800 mil pessoas, são conhecidas como adoradores do demônio. Mas eles só adoram o demônio, eles adoram o demônio mesmo, numa montanha lá, porque ninguém nunca falou de Deus. Fala de Deus que eles vão crer. Aí o que é que acontece? A guerra estourou, o ISIS cortou a cabeça de 25 mil dos homens e levou 10 mil mulheres lindas, novinhas, para Raqqa, na Síria, onde se tornaram presas sexuais para a média de 5 homens ao dia. E a nossa rede, nós estamos presentes no Iraque. E o Kurdistão tinha 2 igrejas só, uma cristã e missionária pequenininha e uma presbiteriana de 100 anos com 50 crentes. Ninguém se convertia, mas de repente a guerra começou, o Kurdistão não teve guerra. É chamada da Nova Dubai, é um lugar lindo, fica a 50 quilômetros ao norte das ruínas de Nínive e do rio Eufrates. E é uma região maravilhosa, shopping center para todo lado, mas de repente inflacionou de gente, entre eles os Yazidis. E aí veio um pedido para a nossa rede. Será que dava para comprar refrigerador, a água, porque... Em uma semana morreram 1.200 pessoas com calor. A temperatura dentro das tendas estava 53 graus. Velhos e crianças. Nós pedimos autorização ao Barack Obama, naquela ocasião, para comprar no Irã 43 mil refrigeradores de água. E trouxemos para... Foram distribuídos. A rede não aparece o nome GKPN, nada. É a igreja local. Queríamos ajudar a igreja local, que ela ficasse amiga de todo mundo. E os pastores distribuíram ali aqueles refrigeradores de água, baixando a temperatura dentro das tendas em 10 graus. Aí eu fui lá conhecer, que me deu vontade, e eu chamei alguns colegas da rede, nós fomos, passamos uma semana no Iraque, no norte do Iraque, e eu disse, eu quero conhecer as mulheres yazidis, as que foram abusadas sexualmente. Nunca na história tinha tido uma mulher ou uma pessoa no mundo yazidi que fosse cristã. Eles começaram a existência dele no 5º século. Só morte. Os muçulmanos e os cristãos odeiam a ele, os chamam de adoradores de demônio. E aí o líder dos 43 mil yazidis ali naquela região, de Erbil e Selduk, puseram uma reunião com 15 mulheres comigo, todas elas maravilhosas, de 13 a 28 anos de idade, que conseguiram fugir dos seus abusadores sexuais de pé no chão no deserto, e sair da Síria, 250 quilômetros para chegar onde ela estava. Mulheres maravilhosas. E eu fui lá. E aí eu disse, conta a sua história. Eu só queria ver o cadáver do rei Uzias. Eu só queria ver o sangue. Eu chorei como uma criança, elas contando o drama. Quando elas falavam do Daesh ou do ISIS, elas rodavam pelo chão, babando, porque é tudo traumatizado. E eu estava ali, meu Deus, porque na verdade a gente só gosta do negativo. A gente só quer saber da perseguição do helicóptero em cima dos carros lá na rua. A gente só gosta da notícia ruim. E eu queria a notícia, eu sou uma pessoa ruim, eu só queria notícia ruim. E eu estava chorando, de repente,
o líder do movimento dele. Comigo estava um novo convertido da Assembleia de Deus, que virou pastor curdo. Não tinha outro, puseram ele. E ele estava comigo lá, sentado naquelas almofadas. O líder do movimento dele falou: doutor Dantas, a história não é só essa de tristeza. Posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei: fala. Ele falou: a guerra aconteceu, os nossos homens foram mortos, as Nações Unidas vieram aqui, construíram essas cabanas, essas tendas, puseram a gente aqui com água e luz e foram embora. E como nós somos agradecidos a eles, mas nunca voltaram. Doutor Dantas, as ONGs vêm aqui, trazem comida e remédio, faz uma passada por aqui, como a gente é agradecido a eles. Eles deixam comida e remédio, vão embora, nunca mais voltam. Doutor Dantas, tem uma coisa que eu quero dizer. Não tem muito cristão aqui. São muito poucos. Mas uma coisa tem. Eles vêm aqui e eles ficam com a gente, eles nos amam. Eu estava querendo ver o cadáver do rei Uzias e Deus estava me dizendo: Elias, eu continuo assentado no trono. Eu fiquei imediatamente, falei: mas que miséria, miserável homem que eu sou. De 2 igrejas já eram 45 em Erbil. E aí eu fui lá conversar com os pastores, e eles perguntaram: como foi lá com os Iazides? Eu comecei a contar, falei: olha, eu estou tão impressionado que eu vou pedir à igreja no mundo inteiro para orar, para que o ISIS seja destruído. Eles falaram: por favor, não faça isso. Se for pedir, aguenta mais um pouco, mais uns 2, 3 anos. Eu falei: mas como? Falou: porque o ISIS é o nosso maior evangelista. Cada cabeça que ele corta, são milhares que se convertem. A gente vê a desgraça e Deus continua sentado no trono. Esse meu amigo, que virou meu amigo, mandou depois, a Assembleia de Deus, mandou um texto para mim, depois que eu estava lá com as mulheres e Iazides, e ouvi o que eles falaram a respeito de cristãos, criei coragem. E resolvi convidar os Iazides para ouvirem o que é o cristianismo, lá na praça do campo de refugiados. Eu estava esperando que 10 viessem. Doutor Dantas, me preparei para 10 e vieram 4.000. E na hora do apelo, 2.000 responderam aceitando Jesus. A gente vê o cadáver e Deus continua sentado no trono. A igreja vai muito bem. Louvado seja. Tem seus problemas, mas deixa os problemas. Tinha lá, Judas traiu Jesus, Diótrefes traiu a igreja. Então, vai fazer o quê? Tá certo? Vamos levando. Mas ela vai muito bem. Antigamente cantava-se um canto dizendo: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Isso, o tempo vai embora aqui, mas contar as aparições de Jesus, no Oriente Médio, agora em novembro, Plínio estava lá comigo, lá no Egito, pastor Plínio que está aqui, um cara, o nome dele agora é Daniel, mas o nome dele é Ahmad, ou Mohammed. Todo mundo que é muçulmano, você já sabe, ou é Mohammed, Ahmad, é tudo a mesma coisa. E ele foi treinado em Bagdá para ser guerrilheiro do Daesh, do ISIS. E Jesus apareceu para ele. E ele agora estava dando testemunho para os pastores brasileiros. Se você quiser ir ao Egito para o retiro, é agora em setembro, você está convidado. Vem esse povo todo lá. E ele estava dando testemunho. Não foi isso, Plínio? Ele falou: me converti a Cristo. A notícia correu entre os colegas de guerrilha e resolveram me matar. E um amigo meu, nem crente, muçulmano, tinha uma tenda na Praça Central de Bagdá, onde vendia revista e livro. E eu distribuía Novo Testamento. E de repente chega o guerrilheiro do ISIS, me procurando. Eu estou na frente dele e ele não me vê. Jesus fez ele invisível. E o cara conversou com um colega, dono da tenda, perguntando por ele estava ali, não era, Plínio, que ele falou? Perguntando por ele, onde é que está fulano de tal? E Jesus o protegeu. E a última palavra do cara foi: se você o ver, diga que a heresia tem que ser paga com sangue. E não é que mataram o irmão dele de 9 anos? Como não o acharam, mataram. Agora ele está no Egito estudando.
e dando testemunho das maravilhas de Deus. Quando a turma quer apertar e proíbe a pregação da palavra, Jesus é a palavra encarnada, Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. É um caso atrás de outro. Tivemos uma mulher agora lá, que só o Evangelho, na Síria, a guerra explodiu e ela fugiu com a filha de 9 anos e o menino de 5. Mas no meio da batalha, da confusão, ela disse para a filha: não solte a mão do seu irmão. Não solte por nada. E espalharam. Quando terminou o tiroteio, ela saiu procurando a filha, encontrou de longe, viu a filha batendo aqui na testa e o sangue jorrando. E ela foi se aproximando. Quando ela chega lá, junto da filha, e abre a mão da filha, era o que restou do corpo do irmão. A mão. Morto num tiro, numa bala, não sei o quê. Ela aguentou, honrou a palavra da mãe, mas sangrando, traumatizada. E você encontrar essa mulher agora, junto com a sua filha, alegrando isso no Evangelho, é porque o amor de Deus faz todas as coisas novas. Faz todas as coisas novas. É um caso atrás de outro. Há um terrorista que se converteu, o nome ele é já idoso, e ele começa a palestra dele dizendo assim: se tem um apóstolo Paulo no século 21, sou eu, porque eu tenho sangue de cristãos nas minhas mãos. Ele morava num oásis no Egito, e de repente o Corão tem um capítulo sobre Maria, então honra muito Maria. E de repente, numa noite, ele matando cristãos, no oásis dele, ele tem a base dele lá. À noite ele acorda gritando porque ele tinha visto uma visão de Maria. E o islamismo não aceita que Cristo morreu na cruz. Na hora H tiraram Jesus e empurraram o Judas, coitado dele. É Judas que morreu. E Maria dizia para ele: escute o meu filho. Deus usa até a mula de Balaão. E ele sentiu que o lençol estava molhado. Quando ele liga a luz, havia sangue. O lençol tinha se transformado numa poça de sangue. Ele entrou num desespero, saiu gritando no oásis. A população saiu e tinha uns cristãos pentecostais lá que já saíram dando aleluia. E ele matou 4 deles. E esse cara, Jesus aparece a ele em visões. E não é que na cruz, e esse indivíduo se converte, e a Arábia Saudita, ele foi à Arábia Saudita, o pôs na cadeia, preso na Arábia Saudita, agora está livre pregando o Evangelho em todo canto. Uma coisa tremenda. É um caso atrás do outro, no Golfo Pérsico e no norte da África. O nosso amigo Salah, ele é da tribo dos beduínos, na Argélia. A terra de Santo Agostinho. Virou muçulmano. Deus resolveu fazer uma obra começando com uma mulher que é viva até hoje. Em 1992, 4 cristãos, um deles era ela, que mora na França hoje, já idosa. E o Salah é um dos convertidos originais. Hoje são 70 mil novos convertidos entre os beduínos. Era, antes da pandemia, eu nem sei quanto é agora, o governo resolveu fechar a igreja lá, em Argel, e chegou na igreja dele e falou: hoje é o último dia que vocês têm o culto aqui. A polícia falou: quarta-feira a gente vem fechar a igreja. Ele falou: pode vir, porque é a nossa reunião de oração, vamos estar ali esperando. Na quarta-feira chegou o exército e a polícia, e já chegou quebrando tudo. Ele apanhou como poucas vezes na vida, foi uma coisa terrível. 1000 e poucos membros na igreja central dos beduínos, e trancaram a porta que restou da igreja com correntes. Ele foi nos degraus da igreja, que é uma antiga casa que transformaram em igreja, e gritou para o mundo inteiro, com as câmeras de televisão do país sobre ele. Mandou a cópia para mim. Ele gritou dizendo assim: vocês podem fechar os nossos templos, mas não conseguem fechar os nossos corações. Coisa mais... a igreja está muito bem, está caminhando. A gente tem que fazer opção no nosso micro do que a gente vai ver.
Ou você fica vendo só os problemas, só o cadáver do rei Uzias, ou você começa, para alcançar a vitória, a ver que Deus continua sentado no trono. Essa é uma coisa maravilhosa. E para terminar, porque não vai dar tempo a mexer, uma hora, quem sabe, eu vou para os outros lados do mundo. Quando só falta 193 países para a gente cobrir aqui. Que não há um lugar onde a igreja esteja... Até na Europa, a igreja, o fenômeno religioso, segundo a BBC hoje na Europa, não é o islamismo, é a organização de igrejas protestantes na França. A cada 3 dias, uma igreja nova. E ainda tem, a obra é santa, mas isso fica para uma outra ocasião. Porque eu preciso terminar fazendo uma pergunta para você. Que o texto de Isaías 6 vai para frente. A primeira pergunta é o que você vê. Ou você vê no seu micro só sua comunidade local e os problemas que tem ali que massacram você, que queimam sua vitalidade, que entristecem você muitas vezes, ou você vê Deus assentado no trono. Você chegou até aí, é porque Deus tem estado com você até hoje, meu amigo. Segunda coisa, a segunda pergunta que você tem que fazer ao texto é como você se vê. Porque Isaías diz lá, ai de mim que sou um homem de impuros lábios. Você pode se ver como parte do problema, para o pouco crescimento da igreja, para os rolos da sua igreja. O problema sou eu, pode dar uma de Elias, todos te abandonarem, eu estou só. Ou você pode ter o outro lado da questão. A moeda tem 2 lados. O outro lado da questão é um serafim, um querubim sai do altar com a brasa, toca nos lábios dele e diz, você era, você não é mais. Você era parte do problema, agora os seus lábios foram purificados, você é parte da solução. Então se atualize, leia, se informe, se anime na fé, porque você não pode ser parte da fofoca e dos problemas. Senão o seu micro está destruído. Você tem que ser parte da solução. E terminando, vem a terceira pergunta. Se a primeira foi o que você vê, se a segunda foi como você se vê, o versículo 7 e 8 pergunta a você e a mim, o que você vai fazer com aquilo que você vê? Porque Isaías, de repente, escuta Deus dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Observe que é o nós, não é por mim, é o nós da pluralidade divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus trino em um. Mas é o nós da população de Curitiba, em parceria com Deus, e Deus com a população, dizendo para você, quem é que vai por nós? Quem é que chega até nós? Porque se não for agora, vai ser quando? Se não for você, vai ser quem? E aí Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe. Amém.